Fala pessoal, como vão todos? Portaria 211, 11 de abril de 2019. Esse assunto é um assunto bacana para você? Você já tomou pé com toda a situação? O que envolve essa portaria? Quais são os seus detalhes? São as suas minúcias? Já deu uma estudada bacana nela? Vamos falar sobre ela? Um pouquinho mais de detalhe, um pouquinho mais de propriedade? Vamos lá? Então, solta a vinheta e vamos nos falar. É isso aí, pessoal. Portaria 211, 11 de abril de 2019. Do que trata essa portaria? Do que fala, né? Do que dispõe o texto em relação aos assuntos aí de SST, né? Vamos compartilhar então aqui com vocês o material e vamos falar a respeito. Bom, do que ela trata, né? A que se refere, prioriza e não proíbe? Quais documentos podem e devem ser contemplados por essa portaria? Qual a data de entrada em vigor da portaria? Prazo de vigência para microempresas, microempreendedores, empresas de pequeno porte e demais porte. E a excepcionalidade? Como é que é essa situação, né? Vamos lá, então. Do que ela trata? A que se refere, prioriza e não proíbe? Bom, a portaria 211, ela dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônica dos documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho. E aí vamos dividir isso em dois grifos nossos aqui. A assinatura e a guarda eletrônica. Em relação à assinatura e à guarda, nós temos o quê? A assinatura, ela prioriza o padrão ICP Brasil, né, que é a infraestrutura das chaves públicas brasileiras, a qual existe uma legislação específica que normatiza essa chave pública, ok? Mas ela não proíbe documentos assinados manualmente. Como é que é isso? Bom, isso a gente vê na questão do padrão de guarda em meio eletrônico. Formato PDF, o Portable Document Format, né? De qualidade padrão PDF A1, descrito na BNT-NBR ISO 19051. Vocês já ouviram falar disso? Já tinham se dado conta que o formato PDF tem padrões do tipo A, E e X? Então, o que a norma diz? Especificamente, é uma norma muito curtinha, muito simplesinha de ler, simplesinha no essêncio de que é um texto rápido, né, de se ler. Ela prioriza, ela tem a questão da assinatura, né? Eu posso ter os documentos assinados manualmente, desde que a guarda eletrônica deles seja em formato PDF no padrão PDF-A, tipo 1, porque ainda o PDF-A ele ainda tem alguns tipos 1, 2, 3, né? E todo esse padrão tem uma norma ISO que trata especificamente desse assunto. Olha que detalhe interessante, né? Seguindo então aqui, que documentos que podem e devem ser contemplados, né, por essa portaria? Então, lá no artigo 1º, ela considera o seguinte, que é válido a autorização desse certificado digital, né, e que ele normatize e especifica a assinatura desses documentos específicos. Então, nós temos lá o PCMSO, nós temos lá o PPRA, nós temos PGR, nós temos PCMAT, nós temos PPR, nós temos ASUS, né? Nós temos os programas de gestão de segurança aí já do meio do trabalho rural, nós temos ainda as análises ergonômicas do trabalho, nós temos o PRR da proteção radiológica,
Nós temos o plano de prevenção de risco de acidentes de materiais perfuro-cortantes, certificados e comprovantes de capacitação, laudos que fundamentam todos os documentos previstos nesse artigo, e incluindo insalubridade e periculosidade, né? E um último tema chamado demais documentos exigidos no fundamento do artigo 200 do Decreto-Lei 5.452. Vocês sabem o que são esses documentos? O que envolve tudo isso? Bom, o que é o Decreto-Lei 5.452, né, de 1943? É a própria CLT, né? É a própria, lá no artigo 200 desse Decreto-Lei da CLT, lá de 1943. Então, vamos esmiuçar, vamos abrir um pouco mais o leque do que está previsto dentro desse decreto, né? E antes de a gente falar disso, é uma nota importante a gente entender que em 1977, por intermédio da Lei 6.514, foi feita uma alteração desse texto, né? Então, esse texto, com essa nova redação, traz a seguinte situação, que caberá ao Ministério do Trabalho estabelecer disposições complementares às normas de que trata este capítulo. E aí, quais são os documentos, né? Medidas de prevenção de acidentes e os equipamentos de proteção individual em obra de construção, demolição ou reparos, depósito e armazenagem e manuseio, trabalho e escavação de túneis e galerias, proteção contra incêndio, e aí ele vai detalhando tudo o que se considere e o que se envolve dentro deste artigo. Proteção contra insolação, calor, fio, umidade, proteção do trabalhador exposto a substâncias químicas nocivas, higiene nos locais de trabalho, emprego das cores nos locais de trabalho, e aí um parágrafo único. Tratando-se de radiações ionizantes e explosivas, as normas a que se referem este artigo serão expedidas de acordo com a resolução a respeito adotadas pelo órgão técnico. Então, soma-se aí também o rigor dos demais expedientes que cuidam especificamente de assuntos mais agravantes, né? Radiação ionizantes, explosivos. Então, você tem um complemento, né? Se complementa a toda essa situação os demais órgãos e os demais conhecimentos técnicos que precisam ser observados em relação a isso, né? Então, em suma, a assinatura digital, ela se emprega em tudo que a gente puder fazer voltado à segurança do trabalho. Tudo é possível se assinar de forma digital, usando o padrão ICP Brasil, usando os cartões, os tokens, tudo o que permite, né, o que a legislação própria dispõe a respeito disso da assinatura, e eu posso assinar todos os meus documentos, né, em relação a isso. Mas qual a data de entrada em vigor dessa portaria, né? O prazo de vigência e como é que são tratadas microempresas, microempreendedores, empresas de pequeno porte, demais porte, né? Bom, a entrada, segundo a própria portaria, ela seria na data da sua publicação, que a publicação ocorreu em 12 de abril de 2019, né? Porém, a obrigatoriedade acompanha o descrito lá no artigo 3º, que ele dá exatamente a periodicidade para que se faça valer a entrada disso. Então, vamos começar de baixo para cima, dizendo o seguinte, que há 2 anos da publicação, né, há 2 anos a contar de 12 de abril de 2019, demais empresas que não de pequeno porte, microempresas e microempreendedores, deveriam colocar em vigor tanto a assinatura digital, né, como a condição da guarda desses documentos, né? E aí, grifo nosso, valendo, então, 12 de abril de 2021. Ou seja, para as demais empresas, excetuando as que estão listadas nos outros 2 itens acima, todas deveriam estar, né, podendo assinar documentos de forma digital e, se assinando manualmente,
salvando e guardando esses documentos em PDF no padrão de qualidade PDF A1, ok? 3 anos a contar da publicação para pequenas empresas, aí grifo nosso passa a valer em 12/4 de 2022. Então, um tempinho ainda para essas empresas se adequarem a isso, e 5 anos para microempresas e microempreendedores. Bom, mas como é que eu vou saber se sou eu uma empresa de pequeno porte, uma microempresa, um microempreendedor ou demais empresas? Quando você pega o cartão de CNPJ, lá tem um campinho chamado porte, e lá vai estar escrito demais, vai estar escrito um EPP, empresa de pequeno porte, o MEI, microempreendedor individual, ou o ME de microempresa, ok? Você pode se basear por essa informação que está lá no cartão do CNPJ, né? E disso tudo, existe excepcionalidade para toda essa regra, para toda essa condição, né? Bom, há excepcionalidade. Como toda boa regra, há sempre a sua exceção, né? Qual é a excepcionalidade? Pode ser aceito a apresentação do documento em papel quando a geração no formato digital se mostrar inviável, né? É a razão pela qual onde a fiscalização venha a ser realizada. Só que vai caber ao empregador provar a veracidade desse documento, né? Então, não tenho assinatura digital, não tenho o documento guardado no padrão do tipo PDF A1, né? Eu tenho o documento lá, original, papel, ou o papel xerox, impresso. Como é que eu vou dar validade nisso, né? Então, vai ficar a cargo do empregador firmar esse vínculo de veracidade entre o que eu estou apresentando com os documentos que eu efetivamente disponho, né? Bom, veja, é uma portaria bem curta, são 4 artigozinhos apenas, mas com algumas informações no meio que para alguns é novidade, né? Então, o tipo de PDF, saber que o PDF tem aí algumas opções do tipo de você salvar, não é só salvar o documento em PDF, tá legal, tá válido, tá guardado, né? Eu tenho o formato PDF e tenho o tipo do PDF, a condição do meu documento ser assinado e ele ser validado, né? Inclusive documentos para trás também ser assinados de forma digital com os padrões do ICP Brasil. Então, são documentos válidos, são reconhecidos. Então, uma vez que eu assino o documento pela chave ICP Brasil, esse documento já é um documento válido, porque essa chave, essa assinatura, ela tem uma checagem de veracidade, né, no próprio arquivo. Então, ele já estará no formato PDF, mas não necessariamente precisa ser um formato do tipo A1, porque já é um documento assinado pela chave de ICP Brasil. Agora, se eu assinei esse documento manualmente, escaneei o documento e quero guardá-lo, aí esta guarda desse documento precisa ser no formato PDF no padrão do tipo A1, certo? Gente, espero que isso sirva para vocês. Peço aí, se gostou, deixa um joinha. Esse joinha vai ajudar com que esse tema chegue a mais outros profissionais, dada a sua relevância. Se você está chegando agora no canal, dá a sua inscrição lá, deixa a sua inscrição no nosso canal, né? Isso ajuda a fortalecer e também ajuda e nos incentiva a ir a cada momento criando novos materiais e disponibilizando para vocês, ok? Eu deixo aqui o meu abraço a todos e até o próximo vídeo. Fiquem bem.
Sucesso para todos.